Olá pessoal, meu nome é Júlio César, eu tenho uma editora HNG, da série de livros Histórias da Nossa Gente, esses livros que vocês estão vendo, e eu sou PCD, baixíssima visão. Enxerguei até os 52 anos e depois, por causa de uma operação errada de laser, queimou minhas retinas dos 2 olhos. Então, eu morava em Sorocaba e de 52 até os 60, que eu tenho 60 anos hoje, eu não enxergo dos 2 olhos. Eu tenho 3% desse olho e 2% desse olho. Mas a parte boa dessa história toda é que a minha vida melhorou 1000%. Olha, você sabia que existem 48 milhões de brasileiros com deficiência de vários tipos? Dá quase 1/4 da população brasileira, exatamente 24%. E lá nos Estados Unidos são 26%. Lá dá mais de 1/4 da população americana que não enxerga. Ou você tem um PCD dentro da família, ou você conhece alguém que é PCD. E hoje, a estreia do programa Incríveis PCDs, conforme a vinheta, nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios uma moça esportiva aqui da cidade de Santos, da Baixada Santista. Ela também, além de morar em Santos, ela treina em Ilha Comprida, uma pessoa muito polivalente, autodidata, que enxergou até os 34 anos. A Cecília. Tudo bem, Cecília? Aloha, prazer. É um prazer estar aqui e eu gostaria de dar as boas-vindas ao seu primeiro programa, primeiro de muitos, e eu quero voltar aqui. Com certeza. Eu gostaria de me apresentar, sou Cecília Faur, eu falo que eu era advogada, né? Eu me formei advogada, trabalhei, atuei, até me tornar deficiente visual. E eu estou aí na busca do meu lugar ao sol, desde que tenho uma sombra, ainda não escolhi ainda, e estou aí na trajetória, aí, seguindo a carreira de atleta. Eu que já sou remadora há 10 anos e comecei a remar antes da perda visual. Olha! Na época eu perdi totalmente a visão e fiz uma cirurgia para a inclusão de uma válvula, eu tenho uma válvula de derivação na cabeça, e aí depois da cirurgia voltou um cantinho de um olho, que eu falo que é o buraquinho da fechadura. Buraquinho da fechadura, não se esqueçam. Ela enxerga mais que eu. E aí eu já remava e na busca aí da superação, né? Da gente achar que a gente pode, se descobrindo, reaprendendo, caindo, levantando, se reinventando, né, Cecília? E aí, nessa, eu conheci as regras do Mundial da IVF, que falava que a pessoa com deficiência visual, ela rema numa canoa individual, sozinha, vendada, para igualar os diferentes tipos de deficiência visual, e guiada por comando de voz. E aí, quando eu conheci a regra, eu falei, eu quero. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Isso foi já em 2023. Aí, em 2024, eu participei do primeiro Mundial de canoa, lá no Havaí, nesse formato aí de prova. E esse ano eu participei já do Mundial, e aí foi em maratona, vendada, 8 quilômetros. Nossa! É muito desafio, né, Cecília? Agora, gente, antes da gente continuar com essa entrevista fantástica, que é a história da Cecília, afinal de contas, hoje ela tem 44 anos, muita superação e muita coragem. Vamos ver um vídeo de um pessoal que entrevistou a Cecília, para vocês conhecerem um pouquinho da modalidade de canoa havaiana e o outro, como é que é o nome da... Vá, que é o nome do esporte, né? Vá. Vá. Então, solta o som e as imagens. Muito bem, voltamos com a turma de deficientes visuais que, olha, posso dizer o seguinte, orgulhou a nossa região no Mundial de Canoa Havaiana. Vamos ver. O Tribuna Esporte orgulhosamente apresenta a equipe com deficientes visuais que representou o Brasil no Mundial do Rio de Janeiro. 1, 2, 3, 4! Tudo começou há 2 anos,
quando o instrutor da Santista Vá, Cláudio Ribeiro, foi até o Lar das Moças Cegas para convocar remadores. A gente foi de livre, espontânea vontade lá no Lar das Moças Cegas, oferecer esse trabalho para inclusão tanto da galera deficiente visual, como dos meninos de rua que não têm condições às vezes de praticar um esporte, tanto dos idosos e tanto com alguém que tenha deficiência outra qualquer. Então a gente inclui essa pessoa na remada para melhorar seu alto astral, sua parte psicológica, e isso vocês vão ver claramente que isso funciona muito legal. O esporte é inclusão, o esporte é isso aí. O instrutor teve como grande parceira a experiente remadora Cecília Faú. Tenho deficiência visual por conta da obesidade, eu cheguei à obesidade grau 3, e eu tive a minha vida transformada pela canoa havaiana. E a parte das competições, ela me ajuda a encarar a deficiência, porque a bengala é uma ferramenta que eu preciso usar. Eu ando na rua, eu enxergo muito pouco, eu enxergo de um cantinho do olho, então eu só vejo o que está no meu campinho de visão. Cecília Faú mostrou para o mundo o quanto a canoa havaiana transforma vidas, ao ser campeã mundial individual no Rio de Janeiro. Esse ano a medalha de ouro veio, o ano passado eu que participei do Mundial de Individual no Havaí, consegui uma medalha de bronze. Esse ano a de ouro veio, gratidão. Eu que sou atleta do Clube Vasco da Gama de Santos, representei a cidade de Santos, era a única atleta no Mundial de Individual. Foi a melhor prova da minha vida. Foram 8 quilômetros vendada, sendo a primeira vez tendo remado com o guia que foi comigo nessa prova, o Ícaro da Anchieta Vá. Emocionantíssima! Cecília também integrou a equipe que ficou em 5º lugar na disputa com 6 competidores na mesma canoa. Resultado que por aqui foi encarado como um título. Com 8 equipes, ela seria a única equipe, foi a única equipe com deficiência visual, que torna a situação muito mais complicada. Então, chegando em 5º, é o primeiro colocado, eles, com certeza. Eu estou vendo para mim o esporte da canoagem havaiana, para mim é o melhor esporte que eu já encontrei até hoje. Então, para mim é uma felicidade e uma surpresa muito grande, porque eu tinha muito medo de andar no mar e hoje a minha pista é o mar. Então, tudo isso levantou o meu astral. Quando eu perdi a visão, eu tive muita depressão, todas essas coisas todas. E hoje eu não tomo nem remédio por conta da canoagem. O mar é a cura. O mar é a cura e todo mundo tem que conhecer o mar. Todo mundo tem que sentir essa vibe. Sentir essa vibração da canoa havaiana com o mar. Isso causa uma cura em todo mundo. Isso é o mais prazeroso pra gente. Então a gente mais ganha do que retribui esse ganho que a gente tem. Então é uma galera dedicada, uma galera que se compromete com o horário, com o treino. Então eles estão aí sempre afinco para treinar. Então a gente fica muito lisonjeado com isso tudo. As imagens falam por si. Simplesmente. É muita adrenalina, gente. É muita motivação. O ser humano tem uma força muito grande dentro de si. Poxa vida. Afinal de contas, nós sabemos qual é o maior poder do universo. É o Espírito Santo de Deus. Na Bíblia está escrito que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo de Deus. E olha, gente, incríveis PCDs. Baixada Santista, Ilha Comprida, puxa vida, é muita emoção, né, Cecília? Eu trouxe aqui as 2 medalhas que mostrou ali na reportagem, está aqui para você saber. Olha, se estende a mão que eu vou te dar. Que legal! Essa é a que eu recebi no Havaí. Olha. E essa é a medalha de ouro, estende a outra mão, essa é a de ouro. Que honra, puxa vida, gente. E além das competições de canoagem, agora esse ano eu estou me desafiando no surf.
Fui participar do Brasileiro de Surf, que foi em Porto de Galinhas. Me tornei vice-campeã brasileira e estou aqui com o troféu também. E garanti vaga para o Mundial na Califórnia, em Oceanside. E já é a semana que vem, eu já viajo, já na quarta-feira. O Mundial vai ser de 2 a 7 de novembro já. Puxa vida, e onde você encontra toda essa coragem, toda essa motivação? Porque eu sei que você, quando perdeu a visão, você estava falando nos bastidores que você ficou em depressão, que você engordou. Eu acho que eu posso falar aqui para as pessoas se inspirarem em você. Você chegou a 113 quilos e você emagreceu mais de 30 quilos, só que você trocou a massa de gordura por massa magra. Fala um pouco dessa passagem para nós sabermos. Então, a minha perda visual foi em decorrência da obesidade e estresse. Olha então, só. eu assim, não tinha outra alternativa, né? Tinha que emagrecer. Na época, a gente tive indicação de fazer bariátrica, e aí eu conversei com os médicos, eles falaram assim, vamos fazer primeiro a cirurgia na cabeça, você vai se reabilitar e volta e a gente vai fazer a bariátrica. Foi mexer no psicológico primeiro, também, né? Porque assim, na verdade a cirurgia da cabeça era para me manter viva, né? Sim. E aí, na sequência, ia fazer a cirurgia bariátrica. Eu falei, não vai precisar, eu vou emagrecer. E aí eu comecei dieta e atividade física, Na época que eu perdi a visão, a única coisa que eu conseguia fazer assim, era caminhar na praia. Eu tinha medo de academia, eu achava que alguém ia bater com a barra na minha cabeça. E nessa época difícil da sua vida, de superação, de dar a volta por cima, quem foram as pessoas que mais te ajudaram, Cecília? Então, foram as pessoas... Primeiro aquele lá em cima, né? Sem dúvida. Sem ele, nada. Nada é possível, né? Mas foi um processo. É um processo que, se eu lembrar de tudo, eu vou me emocionar. Sim. Mas... A sua família te deu muita força. Sim, sim. Eu tinha nessa época, a minha tia, ela morava em Cubatão. E ela vinha todos os dias, passava na minha casa, me pegava para ir fazer caminhada na praia. Minha tia Selma. A minha irmã estava com um filho, na época que eu perdi a visão, o filho dela era recém-nascido. E aí ela ficava se dividindo entre querer me ajudar e ter os cuidados com o bebê. E a minha mãe mora na Bahia, o meu irmão mora no Rio Grande do Sul, então foi assim, foi barra. Mas eu falo assim, ó, se fosse fácil, talvez eu estaria dependente até hoje. Por isso que eu vou nos lugares sozinha. Você anda a cidade inteira eu sozinha. Ando o mundo, né, agora. Sobe no ônibus, escada rolante, elevador, tudo. Mas assim, a gente conta com a sorte das pessoas não deixarem nada fora do lugar. Isso. O problema não é nem a parte do térreo, né? O problema são as coisas aéreas, né? Também. Tudo, né? Tudo. O problema é deixar algo fora do lugar, porque você tem um caminho, você acha que a passagem está livre. E aí, de repente, você está numa calçada, tem uma escada na calçada. Alguma coisa muda, né? Porque a única certeza que a gente tem é que coisas vão mudar, né? Tudo muda. Eu tenho uma colega remadora, deficiente visual, que ela teve um acidente, foi descer do ônibus, alguém deixou uma garrafa na escada do ônibus e aí ela se acidentou. Puxa vida. A Raquel, foi triste. Agora, Cecília, fala pra gente, pros nossos internautas, né, os telespectadores que estão nos assistindo, como foi esse período que você perdeu a visão? Como que a sua família e os seus amigos, antes da perda da visão, te tratavam? Teve alguma mudança? Como que essas pessoas começaram a te tratar depois que você ficou com baixíssima visão? Então, na verdade, as pessoas que me conheciam antes da deficiência visual, elas têm dificuldade de aceitar, porque a deficiência visual do baixa visão é uma deficiência invisível. A pessoa olha para mim, eu enxergo algumas coisas e a pessoa acha que eu enxergo. Sim. E essa mesma minha irmã, que eu falei que me ajudou lá com o bebê, quando eu saio com ela na rua, ela fala assim, ó,
Você viaja, vai para todos os lugares. Quando está do meu lado, você fala que é cega. E aí é quando eu estou com ela que os acidentes acontecem, onde eu bato nas vidraças. É muito cuidado, né? Não é cuidado, é que é difícil para o outro aceitar. A minha mãe, ela tem dificuldade de aceitar. A minha mãe não me vê como uma pessoa com deficiência. E ela é assistente social. Mas as mães são assim mesmo. Elas olham pra gente como os filhos que ela sempre teve, né? E aí eu tenho essa dificuldade. Existe a diferença das pessoas que me conheciam antes da deficiência, de ter a dificuldade de aceitar, que é aceitar. E as pessoas que me conheceram depois, elas já olham para mim com um ar de cuidado, de que tem que cuidar, de carinho, de conhecimento da deficiência visual. Eu acho que é muito isso. Tem pessoas que conhecem, sabem lidar com pessoas com deficiência visual e tem pessoas que desconhecem que existe um tratamento para pessoas com deficiência visual. Assim, a cada conversa com pessoas com deficiência visual, a gente vai descobrindo coisas que a gente passa e nem achava que era só da gente, e na verdade são as mesmas dificuldades. É mais comum do que a gente imagina, né? Agora, Cecília, como que é morar sozinha? Você mora num apartamento, em Santos, qual andar que você mora? Como é que é morar sozinha? Lá dentro do apartamento, cada coisa no seu lugar? Como é que funciona essa vida de uma deficiente visual, baixíssima visão, né? Como eu. Como que você age no dia a dia? Eu moro sozinha, mas eu gosto de morar com pessoas. Eu convivo bem com pessoas. Eu já morei. É mais gostoso, né? No processo de reabilitação, eu falo, quando cai alguma coisa no chão, se a gente não ouvir o barulho para onde a coisa foi, você não acha, porque igual eu passo por isso também. Então, é difícil. Tem a parte, às vezes, teve uma vez que eu perdi uma tampa na casa da minha tia, eu estava sozinha em casa, eu não achava a tampa, não achava. E aí veio uma pessoa em casa, quando eu falei, você puxou a cadeira, uma tampa na cadeira? Mas acontece. Aí você procurava pelo chão e tinha caído na cadeira. Agora vamos falar do esporte. O que te levou? Eu sei que você já praticava a canoa, né? A canoa havaiana antes de perder a visão, né? Isso. O que te levou a se superar depois da perca da visão em relação à canoa havaiana e depois o surf? Conta pra gente. Então, a canoa, ela não é olímpica, mas ela é paralímpica. E aí, só que não tem a categoria para o deficiente visual. A canoa ela é paralímpica apenas para cadeirante e amputado acima do joelho, amputação transfemoral. Certo. E aí eu venho buscando a inclusão do deficiente visual na paracanoagem. E aí eu recebi, antes de ir para o Mundial de Canoa, eu recebi um convite para participar do Parasurf. E que no surf, o surf ele já é olímpico, mas não é paralímpico. Olha só. E aí, mas ele tá para entrar nas Paralimpíadas de 2032, que vai ser na Austrália. A de 2028 vai ser em Los Angeles, e aí Los Angeles não aceitou a inclusão do parasurf porque tinha outros esportes, que o país sede pode escolher 3 esportes para incluir. E aí, só que aí tem que tirar outros, porque tem um número já de esportes, e aí pode fazer uma troca, uma substituição. O país sede pode escolher. E há quanto tempo você está praticando o surf para poder participar então, dessa... não tem muito tempo. Eu tive, antes do Campeonato Brasileiro, eu tive umas 20 aulas. E aí... E pegou rápido? O equilíbrio, né? Eu fiz foi o meu treinador de canoa, o professor Thiago Pupo. Ele é professor de canoa pela Federação, ele é treinador da paracanoagem do Brasil, no CT da Ilha Comprida, pela CBCA.
e ele é professor também na prefeitura de Ilha Comprida. E Onde aí, você treina, né? onde eu treino. E aí ele me dava aula de canoa de manhã e aula de surf à tarde. Nossa. E aí foi pela prefeitura da ilha e, na verdade, o Pelé, que é o diretor de esporte lá da Ilha Comprida, ele é do surf. E aí foi através dele o convite e deu tudo Então certo. lá tem um centro de treinamento em Ilha Comprida. Centro de treinamento da paracanoagem do Brasil, da CBCA. Há quanto tempo existe lá em Ilha Comprida? Você sabe? Já há uns 10 anos, porque o... E é bem completo? O ano passado, as últimas Paralimpíadas, que foi na França, o Brasil foi medalha de ouro e de prata na mesma modalidade. Caramba, dos que dois legal. atletas que treinavam lá na Ilha Comprida. Lá na Ilha Comprida. Aí saiu da Ilha Comprida o ouro e o prata da paracanoagem. Você tem ideia, aqui no Brasil, quantas pessoas praticam essa canoagem e canoa havaiana? Você tem ideia? É assim, hoje eu não tenho como te falar quantas Aproximado. pessoas, mas assim, é um número que está crescendo muito. Quando eu comecei a remar há 10 anos atrás, existiam 6 escolas de canoa em Santos. Hoje são mais de 18. Então, Menina, cresceu bastante, triplicou o número. E o número de escolas e o número de canoa. É tanto que o pessoal tá tendo agora aí a audiência pública para regularizar as canoas na orla da Praia de Santos, porque começou a crescer desordenadamente. E aí, para ficar tudo bonitinho, ninguém tomar o espaço de ninguém, não atrapalhar ninguém, e aí a prefeitura está estudando, está todos os remadores se reunindo na Câmara de Vereadores em audiência pública para definir toda essa situação e a regularização. E voltando ao surf... E aí eu comecei a treinar lá na ilha e a deficiência visual, ela faz a gente ter dificuldade de equilíbrio. Você sente isso? Sinto. E aí eu tive que fazer muitos exercícios na prancha para conseguir ficar deitada na prancha. Então eu tinha dificuldade de ficar com o corpo na prancha, o equilíbrio ali, porque eu ficava caindo, quando a onda vinha, eu saía. A força de vontade é maior, né? E aí eu queria surfar em pé e o meu treinador falou, mas a gente está com dificuldade de você ficar. E aí o que acontecia? Na hora que a prancha, ela entrava na onda, eu me emocionava e aí eu gritava, uhul! Aí como que sobe? Se emocionada, você não sobe. Ixi, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, aí, né? Aí o que aconteceu? A paixão pelo mar que você tem, né? Aí a gente desistiu de surfar em pé e falou, vamos deitado. E aí... Foi indo. Aí, quando chegou lá no campeonato, lá em Pernambuco, em Porto de Galinhas, não, a regra do jogo, a regra da competição é que o deficiente visual ele consegue ficar em pé, então tem que surfar em pé. Aí mostra a reportagem, tem a reportagem que eu falo. Então vamos lá, solta essa reportagem que ela tá surfando em pé. Vamos ver se a gente acerta. Qual que é? É a reportagem que eu falo da prova, a entrevista após a prova de surf. Vamos ver se o nosso produtor acha. Mas até ele achar... Aí, ó, viu? Vamos lá! Acabou de sair aqui a vencedora da primeira bateria, né, desse dia das finais, né, da categoria PSVI2, atleta de São Paulo, Cecília Silva, realmente mostrou um surf ali onda a onda, bem competitivo e saindo dessa bateria com a primeira colocação. Como é que está o mar, Cecília? Bom dia, eu só gostaria de corrigir, eu sou Cecília Faú, o meu último sobrenome é Silva, mas todo mundo me conhece por Cecília Faú, esse é meu arroba. O mar hoje estava flat, eu que venho da canoa, meu primeiro ano no Brasileiro de Parasurf, hoje foi um dia espetacular, foi o primeiro dia que eu consegui remar em pé, surfar em pé, eu que treinei para vir para fazer a prova deitada, para surfar deitada, e aí chegando aqui a regra era que tinha que ser em pé, não podia ser deitado, e aí aceitei o desafio, primeiro dia de prova eu não consegui ficar em pé, e hoje vim e consegui de virada com a Mari Brusnello, Baixa Visão também,
surfista nata, surfa desde 2018. Ela estava super apreensiva. Eu falei, Mari, eu não sou para você. Mas aí hoje a gente fez um vídeo antes de entrar na água e falei, olha, aqui fora é amizade, lá dentro é competição. E fui para buscar, fui e consegui. Estou muito feliz. Eu que sou de Santos, estado de São Paulo. Uhul! Sou atleta do Clube Vasco da Gama de Santos. Atualmente treino na Paracanoagem do Brasil, da CBCA, com o meu técnico, o treinador Thiago Pupo. E estou treinando lá na Ilha Comprida. Eu vim aqui pela mentoria do grande surfista Pelé, diretor de esporte lá da Ilha Comprida. E aí todo mundo lá, a prefeitura abraçou e liberou o professor para me dar aula e para estar aqui comigo também na competição. Muito obrigada à Prefeitura de Ilha Comprida, muito obrigada à CBCA, muito obrigada à CB Surf, muito obrigada ao Clube Vasco da Gama de Santos. É isso, obrigada! Pessoal, você vê o que ela acabou de falar, né? A persistência, o treinamento, ela ontem não conseguiu, pois hoje ela conseguiu, ela se concentrou, foi com garra e vontade e conseguiu. Parabéns, Cecília. Vamos aproveitar, pô, dá um alô aí pra galera de Santos, chama eles todos para estar aqui nos assistindo. E tem duas pessoas da cidade de Santos competindo hoje, tá? Eu e o Thiago, que está na água agora, síndrome de Down. Falei com ele, nós dois, para representar a cidade que tem a primeira escola de surf do Brasil, a primeira escola de parasurf, mas cadê o povo? Cadê? Bora, vem todo mundo pro parasurf. É isso, e eu quero mandar um grande beijo para minha família lá de Mucuri, da Bahia. Tem gente de Santa Maria, Rio Grande do Sul assistindo, tem gente da Ilha Comprida, de Santos, é isso. Obrigada. Tem gente de Anchieta, do Espírito Santo, que está assistindo e que falou que o ano que vem vai estar aqui. Beijos, Arthur Peçanhas. Te espero. O CB Surf te espera. É isso aí, pessoal. Depois dessas lindas palavras, né? Poxa, eu volto com você aí na cabine. Tudo isso é Incríveis PCDs. Um abraço, pessoal, os atletas do Vasco da Gama, que são patrocinadores e parceiros da Cecília, e o pessoal Pelé e todos os atletas da Ilha Comprida. Cecília, parabéns. Olha, então quer dizer que no primeiro dia não conseguiu ficar em pé, e no segundo dia já você teve coragem e habilidade e equilíbrio e já ficou de pé. Como é que foi a emoção de tudo isso, Cecília? E ainda ganhei da Mari Brusnella. Ainda ganhou dela, putz, grilo, olha. Mas Deus. A Mari é minha amiga. Fora d'água, eu falo com ela, a gente é parceirona. Mas ela fica com medo. Eu falo, Mari, não precisa ter medo. O céu é o limite. O mar é o limite, né? Mas é que ela se aventura, ela surfa em Santa Catarina. Eu acho que o mar lá é mais agitado. Mais agitado. E aí, no dia de mar agitado, ela se deu melhor. E aí, no dia que o mar estava flat, foi o meu dia. Puxa vida. Agora, deixa eu perguntar. Eu tenho certeza que o pessoal sempre curioso, né? O pessoal que está nos assistindo. Fala um pouco da sua vida pessoal, assim, em termos de relacionamento. Você teve algum namorado? Como é que foi a sua vida? Eu estou solteira aí há bastante tempo, mas eu... Sem dor de cabeça. Não dá para conciliar um monte de prova, competição, viagens e relacionamento. Eu até tentei, o último que eu tentei assim foi, acho que em 2023, aí eu fui para uma competição em Brasília, que era o que ia me dar vaga para o Havaí, e aí o rapaz começou a ter pegar no seu pé. Não, ter crises de ciúmes, e aí falou, não vai dar certo. Ah, não dá, né? Aí nesse momento eu tô focada integralmente na minha carreira de atleta e vamos ver aí o que vai dar. Olha, eu já tô solteiro há 11 anos. O pessoal fala que a vida de casado é boa, eu concordo, eu já fui casado. Mas a vida de solteiro é muito melhor, né, Cecília? A gente tá livre para fazer o que quiser, né? Eu me sinto, assim... o esporte acaba sendo um casamento já, sabe? Ontem eu tentei assistir um podcast que começou às 19h30 e atrasou um pouquinho, eu deixei online. Oxe, dormi lindamente. Eu acordo muito cedo para treinar, eu geralmente acordo às 4 da manhã. Nossa, se você é apaixonada, né? Meu Deus, quantas horas de treino por dia? Meu Deus. Então, lá na Ilha Comprida,
Os treinos são assim, eu acordo às 4, aí tomo café, me arrumo, saio de casa às 6 da manhã, aí eu vou andando, são 3,5 km andando. Nossa. Aí chego Já lá, começa a no se aquecimento. aquecer. Aí faz um aquecimento, às vezes, não é sempre, mas tem dia que precisa correr, o dia que vai rodar pouco na canoa, aí faz uma corridinha de 2 quilômetros, volta, faz os equipamentos de musculação, faz meia hora, 40 E minutos. quem que corre com você? Os outros atletas videntes. Olha só que legal, então é tudo em grupo. Lá tem... Dá uma sinergia bem legal, né? E aí tem os amputados que treinam lá com a gente, os amputados não correm. Eles treinam, vida. aí faz treino no remergômetro, senta lá e faz o simulador de remada. E aí depois vai para a água, aí mais 1 hora e 20 de água treinando, e aí volta, caminha mais 3,5 km, vai para casa, almoça, descansa meia hora e vai para o surf. Nossa, Puxado. A sua vida nesses últimos 10 anos melhorou muito em todos os sentidos, né? Cabeça, corpo, mente, alma. Hoje você é uma atleta com massa magra. Gente, respiração, tudo. Fala um pouco sobre isso pra gente. Assim, antes, quando eu era advogada, eu tinha audiência às vezes 7h30, 8 horas da manhã. Eu reclamava que tinha que acordar às 6 horas para eu estar pronta no fórum às 7 para audiência às 8. Hoje eu tenho que, às vezes, treino 5. Eu já treinei 5 horas da manhã. Teve um período que eu morava na Praia Grande, acordava às 3h20 da manhã para sair da Praia Grande às 4, para estar no Clube Vasco da Gama às 5 da manhã, na época que eu fazia o remo olímpico. Nossa. E aí, foi nessa época que eu comecei a acordar cedo e hoje eu não consigo mais. Hoje, independente do horário que eu tiver que acordar, às 4 da manhã eu estou de pé. É o horário biológico, né? É biológico, mas eu assim, faço isso com muita felicidade. Muito prazer. Com muito prazer. Ninguém nunca me vê mal-humorada de manhã. Eu sempre estou muito bem-humorada. Eu tenho, assim, muita felicidade de acordar para fazer meus treinos, para a vida. Você faz o que você ama, né? É isso. Agora, conta um episódio marcante ou até engraçado que passou na sua vida de 10 anos nesse esporte. Vê alguma coisa bacana, diferente que aconteceu, além das vitórias. Teve algum episódio bacana? Então, assim, uma coisa que eu acho lindo no esporte, existe uma formação de canoa que mistura as deficiências, que coloca amputado, cadeirante e deficiente visual na mesma canoa, que chama Paramix. Puxa vida. E aí os amputados, quando eles vão para o mar, eles tiram as próteses, eles vão pulando Olha com a só, perna só. uma perna E só. o cadeirante, ele é empurrado pelo deficiente visual. E aí a gente é que conduz o cadeirante e ele vai falando os obstáculos que tem. Que bacana, vira uma harmonia. É uma harmonia. E aí, assim, e quando eu estou andando com alguém com deficiência física, e a pessoa está me dando a mão para me ajudar. Quem está de longe olha, acha que é eu que estou ajudando a pessoa, mas não, é a pessoa que está me ajudando. Então, assim, eu gosto dessa interação que tem entre as deficiências, as diferentes deficiências. As pessoas com deficiência visual, eu tenho um grupo grande de deficientes visuais e eles não gostam de videntes no meio deles. Olha só. São várias. E aí, tipo assim, sempre tem 1 ou 2 que acaba ajudando, mas assim, as pessoas se sentem mais confortável no meio das pessoas com deficiência. É engraçado isso, né? Agora, e o lazer? Eu sei que o seu trabalho, que é o esporte, que é a canoagem, que é o surf, conforme você está se expressando, a gente percebe que é a sua vida. O mar, o esporte é a sua vida. Durante a semana. E final de semana, como é que é o seu final de semana com a galera? Aí tem os longões, aí tem as remadas de passeio, e aí sempre tem, final de semana a gente sempre marca alguma coisa, tem... Lá na cidade de Ilha Comprida eu não tenho muito assim o que fazer aos finais de semana. Vocês não combinam um luau, tocar violão em volta da fogueira, não tem essas...
Quem treina para competição não faz isso, não. Não faz isso, não. Quem treina para Puxa competição vida. não faz isso, Agora não. fala para mim, eu sei que você treina bastante, que é o seu prazer, nossa, 100% da sua vida. Eu, por exemplo, como eu fico muito dentro de casa, eu trabalho durante a semana, né? Daí eu fico lá no meu quarto da minha pousada, eu voltei a estudar, né? Eu estudo, né, as mentes mais brilhantes do mundo, que eu escuto muito podcast. Você já ouviu algum podcast? Você poderia falar de algum podcast ou algum livro que você escutou ou até leu na sua vida para os nossos internautas que você gostou muito, que marcou, que expandiu a sua mente? Vários. Eu gosto muito da física quântica. Aí, o primeiro livro de física quântica que eu tive acesso foi Energia ao Quadrado. Olha! E aí, nesse livro, ele ensina a fazer pequenas experiências com borboletas para achar vaga de carro de estacionamento, coisas do dia a dia. E aí, a física quântica é bem bacana. E eu amo os livros jurídicos também. Eu imagino. É isso. Podcast, eu não sou muito de telas. Eu fico no celular, às vezes, para responder as minhas mensagens, no meu ciclo ali. E é isso. Agora, se você pudesse voltar, quando você tinha 15 anos, e falar alguma coisa para você fazer diferente aos seus 15 anos, para Cecília com 15 anos, com a sua bagagem de vida hoje. De hoje, eu ia falar para ela, pratique esporte. Eu tive pouco acesso a esportes na infância, assim, para esportes de nomes, né? Que eu morava numa cidade muito pequena, com 2 anos de idade, eu nasci aqui na Baixada, eu nasci na Praia Grande. Aos 2 anos eu me mudei para Mucuri, na Bahia, e na época a cidade era muito pequena, a gente morava, não tinha assim muita estrutura, muito acesso ao esporte. Eu lembro que na adolescência a gente brincava de queimada, e aí veio um professor e falou assim: queimada não é esporte. Queimada não é esporte, mas assim, a gente brincava de queimada, as brincadeiras de rua, antigamente. Era queimada, bandeirinha, na frente. E aí aí nessa época eu brincava bastante, a gente fazia luau lá na praia, lá na Bahia. Mas assim, se eu pudesse dar uma orientação para a Cecília aos 15 anos, eu ia falar: se joga no esporte, na capoeira, que na época eu gostava de capoeira, eu gostava de natação, hidroginástica. Agora fala para nós, Cecília, um ídolo na modalidade que você pratica, que você admira aqui no Brasil e no exterior. Então, no Brasil, todos os remadores que eu conheço, porque eu conheço todo mundo, eu conheço a evolução de todo mundo, sabe? Sim. E assim, um ídolo nosso é o Rufino Peão, né? É o cowboy. O cowboy. É Fernando Rufino o nome dele. É o que foi medalhista de ouro. Ele foi ouro aí nas últimas 2, foi em Tóquio. Não foi o que participou do Big Brother? Não, aquele lá é o Fernando Fernandes. Aquele lá é o Fernando Fernandes, que também teve uma superação muito boa, né? Muito boa. Ele tem... O Fernando, eu conheci ele pessoalmente. Virou até palestrante, né? Ele está agora na Globo. O Fernando Fernandes, eu conheci ele na prova que eu fui... Ele era palestrante lá, não estava competindo. Sim, palestrante. Ele pegou firme esse caminho de palestrante, nicho, né? Um nicho. Agora, e o Medina, o grande surfista brasileiro? Sim. Você conheceu ele? Ainda não. Ainda não? Ainda não. No surf eu tô conhecendo as pessoas. Na canoa não, que eu já participei de 2 mundiais. Então, a gente foi na delegação do Brasil para o Mundial do Havaí, eram 303 atletas. Era bastante. E foram só 8 medalhas
que o Puxa Brasil conquistou vida. nessa 300, é que muitas canoas são coletivas, né? São com 6 atletas. As Paralimpíadas de Paris, o Brasil ficou em 5º lugar, uma colocação no meio de 80, né, delegações. Sim. Foi ótimo, né? Tinha alguma coisa relacionada a mar, a canoagem, alguma coisa lá nas Olimpíadas de Paris ou não? Que eu me lembro... Não de provas de mar, mas teve provas em Rio, né? Provas de sprint. Em Rio, é verdade. No Rio. E o Brasil foi bem, né? Foi muito bem. Como eu te falei, o meu treinador, ele voltou de Paris com 2 medalhas, uma de ouro e uma de prata na mesma modalidade. Puxa vida. O Brasil arrebenta lá fora. Verdade, né? arrebenta. E Agora... nas Paralimpíadas, desculpa. Não, claro, à vontade. O Brasil se destaca melhor nas Paralimpíadas do que nas Olimpíadas. Do que nas Olimpíadas. Então, Puxa nós somos vida. melhores. Com certeza. E aí a gente tem que buscar o treinamento para as pessoas com deficiência. Eu acho que, embora nós temos mais resultados, a gente tem menos treinamento. E o apoio dos patrocinadores, porque o governo, ele não apoia tanto como o governo americano, como o governo alemão, dos países da Europa e tal. O apoio do governo brasileiro ainda é bem devagar. O que você pode falar desse apoio, ainda mais agora que você, dia 29, vai lá para um campeonato mundial lá na Califórnia, e você está precisando de apoio. Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu já tenho 2 medalhas de mundial e eu ainda não tenho bolsa atleta. Eu já fui na Câmara de Vereadores aqui de Santos, o ano passado eu tive também, aí eu tive promessa, só que aí o vereador, ele não entrou e ficou aquele disse que não disse. E aí agora eu não falei... Não fez acontecer, né? Eu falei, agora eu não vou atrás só de um, eu vou atrás de todos. Com certeza. E aí usei a plenária da Câmara e pedi, e aí vamos ver se o ano que vem eu vou conseguir ter Bolsa Atleta, porque como as modalidades ainda não são paralímpicas, tanto a canoa quanto o surf, para deficiente visual, a canoa é paralímpica, mas não é para deficiente visual. Então, eu fico de fora das bolsas atletas federais. É uma judiação, tem que mudar a lei, né? A gente espera, né? Na verdade, Cecília? não é mudar, eu não vejo como mudar a lei, como uma inclusão. Isso. Inclusão. A inclusão do deficiente visual na paracanoagem. Você já ouviu falar numa deputada federal lá de São Paulo chamada Mara Gabrilli? Ela defende muito. Depois eu vou passar o contato dos assessores dela. E olha, vocês que estão nos assistindo aqui da cidade de Santos, da Baixada Santista, olha, ela já tem as passagens, ela já conseguiu as passagens. Agora, você que dá valor aos atletas aqui de Santos, olha, a Cecília, ela está precisando de um apoio para pagar as despesas, porque quem é esportista no Brasil, e ainda mais para atleta, puxa vida, precisa de apoio. Então, entre em contato com o telefone dela, que você está vendo aí no vídeo, né? Depois, eu tenho certeza que se você, empresário, quer dar um apoio, liga para mim também no telefone, depois você vai ver o telefone que está aí, né? 1899-797-0638. E qual o contato, se o pessoal, alguém quiser contribuir, né? Participar, apoiar? Fala o teu telefone. O meu telefone e o meu Pix é o meu telefone, 13-99713-9284. 13-99713-9284. Obrigada. Então, gente, apoiar o esporte já é maravilhoso, porque o Brasil é um país que é apaixonado não apenas pelo futebol, mas como também por qualquer tipo de esporte. E o Brasil, não se esqueçam, gente, 5º lugar nas Paralimpíadas. E a Cecília está representando o Brasil nesse Mundial de Surf lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Então participe, não importa se você vai doar R$10, 20, 50 reais, faça essa ajuda, porque ela vai representar a Baixada Santista, que é esse lugar maravilhoso aqui
da cidade de Santos e toda a região. Cecília, fala pra gente, eu tenho certeza que a gente já deve estar chegando no final, ninguém falou de tempo para mim, mas deve estar nos últimos minutos. Fala um lugar maravilhoso que você tem assim no seu coração, que você já conheceu no Brasil e no mundo, o lugar mais lindo que você sentiu uma emoção fora do normal. Olha, você está mandando eu ir longe, mas eu vou te falar que foi aqui em Santos. A primeira vez que eu vi ali o trecho do Sangava e Ilha das Palmas. Puxa! Saindo daqui de Santos, ali da rampa do Vasco, atravessa o Canal do Porto, sentido ao Forte, que tem no Forte do Guarujá, e tem o costão do Sangava, e aí a gente vai passando ali, dá para ir remando, dá para ir de barco, e aí vai o costão do Sangava, aí tem a Praia do Góis, depois a Praia do Cheira-Limão, aí vira... Aí tem a praia do Sangava e uma ilhota, que é a Ilha dos Pescadores, que é a coisa mais linda. É famosa, a Ilha das Palmas, né? A Ilha das Palmas. Então, assim, você está em Santos, está na cidade, você atravessa, parece que você está em outra área do mundo, né? E é Brasil, Santos. É Santos. Lindo, lindo. Agora, um lugar que você ainda tem vontade de conhecer no mundo ou no Brasil? No mundo, eu ainda quero ir para a Indonésia. Nossa, aquilo lá é maravilhoso, né? São quantas ilhas? Parece que 11 mil ilhas. Meu Deus do céu, muita ilha, né? Gente do céu. Agora, Cecília, você que tem toda essa bagagem, muita superação, muita força, muita energia, o que é Deus na sua vida? Deus é tudo, né? É o alicerce, é a base. Sem ele, eu não... É o sopro da vida, é a nossa respiração. A gente não vive sem. Família. Fala de família. Continua na base. Hoje eu perdi o meu pai é falecido. Meu pai faleceu, eu perdi o meu pai aos 14 anos. Puxa vida. De acidente, foi bem triste. E a minha mãe mora na Bahia e eu tenho 2 irmãos e 2 sobrinhos. E eles moram aqui em Santos? Não, minha irmã mora na Praia Grande e o meu irmão mora em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, longe, hein? E eu tenho, assim, muitos amigos em Santos, muitos amigos. Você falou minha antes, rede de amigos, apoio, né? Muitos amigos. Agora, os internautas que estão nos assistindo, com essa bagagem de vida, o que você diz às pessoas deficientes, né? Que muitas vezes a família tem autoproteção e fica segurando em casa, não pode isso, não pode aquilo. O que você diz a essas PCDs, né? E essas famílias que ficam com muita autoproteção, porque eu sei que isso acontece. Porque, gente, meu Deus, 48 milhões de brasileiros têm deficiência. Dentre eles, 8 milhões e meio são deficientes visuais, 15 milhões são deficientes físicos. O que você diz a essas famílias e esses PCDs? O que você diz para eles fazerem na vida deles? E que você fez e que está dando certo até hoje? Eu costumo dizer que é a carência. Que é a carência de um com a necessidade do outro que faz as pessoas criarem aquele um vínculo, né? De necessidade. Então, eu vejo mais autoproteção. Eu vejo como carência de um lado e a necessidade do outro. Porque a gente não vê, poxa vida, quantos deficientes visuais tem, quantos deficientes físicos tem, e a gente não vê na rua. Não, tudo bem, eu sou assim, eu não enxergo nada, você ainda enxerga, né, o buraquinho da fechadura, né? Mas você vê, eu não vejo. Não, eu saio bastante com os meus amigos com deficiência visual. E aí é só a sua turminha, né? E aí eu falo com eles assim, vamos gastar bengala. Vamos gastar bengala. A gente sai, tem o seu João, que ele é a gente tem uma associação, abriu uma associação, o seu João é o presidente, eu sou a vice. E a gente vai para a Câmara, a gente sai, vai... Nossa, gasta sola de sapato e bengala. Vamos gastar bengala. Nossa.
Eu gostaria que a produção soltasse a Viagem dos Sonhos, só para mostrar um pouquinho do que eu, como PCD Baixíssima Visão, estou fazendo nesse livro dos 480 anos de Santos. Tudo que a Cecília falou hoje para vocês, poxa vida, já pensou? Uma pessoa cega, porque, puxa vida, eu sou baixa visão, mas 3% do olho esquerdo e 2% do olho direito, e eu sempre falo para os 4 ventos, a minha vida melhorou 1000% depois que eu perdi a visão dos 2 olhos. E olha a campanha que eu estou fazendo, há muitas mãos, né, que a gente vai sortear esse prêmio no dia 29 de maio, que é o lançamento do livro dos 480 anos de Santos, com muitas pessoas ajudando, e vai ser lá no Cassino Montserrat. Solta aí para vocês verem, gente. Eu vi a hora da praia por todos os cantos subir. Campanha Viagem dos Sonhos. A editora HNG leva você a um fantástico cruzeiro com acompanhante saindo de Santos para o Nordeste brasileiro. Pode ser uma segunda lua de mel e um sonho realizado para você e alguém que você ama. Momentos de alegria, muita festa e uma viagem inesquecível para ficar nas lembranças. Campanha Viagem dos Sonhos. O sorteio será no dia 29 de maio de 2026, no lançamento do livro 480 anos de Santos. Campanha Viagem dos Sonhos. Você merece ser feliz. Isso aí, gente. Se eu posso, se a Cecília pode superar todos os obstáculos, você também pode. Você que é PCD, você que é a mãe, o pai, o irmão, o primo de um PCD, não se esqueçam. As pessoas que têm deficiência não estão mortas, elas estão vivas e muito mais espertas e produtivas do que a vida que elas tinham. Então, gente, Incríveis PCDs, esse é o nome do programa e esse é o que realmente os PCDs fazem pelas suas próprias vidas e fazem muito mais do que as pessoas podem imaginar. Cecília, muito obrigado pelas suas palavras, entendeu? Eu tenho certeza que muita gente vai inspirar com a sua vida, com a sua alegria. Eu gostaria de deixar as últimas palavras para você falar para os nossos internautas. Eu que agradeço o convite e espero voltar aqui no programa mais uma vez e que seu programa seja um sucesso. E é isso. E para os ouvintes, pessoas com deficiência que estejam nos ouvindo, o melhor conselho que eu tenho para dar é: vá surfar, vá remar, vá para o mar. É esse o conselho que eu dou. O mar cura. E assim, eu participei esse ano de um congresso de neurologia que teve aqui em Santos e a atividade física, quando ela é feita diariamente, é feita com frequência, melhora não só o corpo, mas melhora o cérebro. E assim, isso é comprovado, isso foi discutido assim amplamente no Congresso de Neurologia aqui em Santos. E então não é só um conselho, é um empurrão com as duas mãos. Vá para o mar. É isso. Muito obrigado, Cecília. Obrigada. Olha, gente, não se esqueçam, o cérebro também é um músculo que está totalmente conectado com o corpo e que também precisa de exercício. Muito obrigado. O programa, o podcast Incríveis PCDs está terminando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo podcast.